Onde estão os originais dos evangelhos? Eles ainda existem em algum lugar do mundo? Esta e outras informações vocês ficarão sabendo neste novo episódio do nosso quadro Você Sabia? Sabe-se que os originais dos evangelhos, tais como saíram das mãos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, se perderam, dada a fragilidade do material usado: pergaminho e papiro. O pergaminho era feito com pele de ovelhas ou de cabra. O nome pergaminho vem da cidade Pérgamo, onde era feito esse material, na Ásia Menor, atual Turquia. O papiro era uma espécie de junco, uma planta que crescia às margens do rio Nilo, no Egito, e também na Galileia. Se conhece hoje cerca de 5.236 manuscritos antigos, cópias do texto original em grego do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. Eles estão assim distribuídos: 81 papiros, 266 códices maiúsculos. Códice ou códex é uma pequena placa encerada, frequentemente de marfim ou madeira, usada pelos antigos romanos para escrever. São 2.754 códices minúsculos e 2.135 lecionários. Lecionário é um livro usado na liturgia da Santa Missa, onde contém todas as leituras lidas em todos os domingos dos respectivos anos litúrgicos A, B e C. Você deve pensar assim: a cópia mais antiga dos evangelhos deve estar no Vaticano. Mas não. A cópia mais antiga de todas é o papiro de Highlands, conservado na biblioteca John Highlands, em Manchester, Inglaterra, datada do ano de 120 depois de Cristo. Na verdade, não é uma cópia de um livro todo de um dos evangelhos, mas contém os versículos de João, capítulo 18, versículos 31 a 33 e versículos 37 e 38. É um fragmento. Se observarmos então que o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, ou seja, 67 anos após a morte de Cristo, verificamos assim que a cópia desse manuscrito de Manchester, na Inglaterra, datada de 120 depois de Cristo, foi copiada 87 anos apenas depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, se fizermos uma comparação e confrontarmos estas cópias dos originais do Evangelho com as cópias das obras dos clássicos usados pela humanidade, vamos ver que as cópias dos Evangelhos surgiram muito mais próximo do período que o original foi escrito, do que as cópias das obras dos grandes clássicos em latim e grego usados pela humanidade, como Platão, Virgílio. Para termos uma ideia, a obra de Platão foi escrita em 347 a.C. e a primeira cópia só surgiu 1.300 anos depois, ou seja, no ano de 953 depois de Cristo. Já o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, surgiu 87 anos após o acontecido. As cópias manuscritas dos Evangelhos do ano entre 200 e 300 depois de Cristo, portanto, do século III, estas cópias, que são também muito antigas, se encontram na Filadélfia, nos Estados Unidos, em Paris, na França, e em Londres, na Inglaterra. Desses poucos dados aqui comentados, é fácil entender que a pesquisa e o estudo dos manuscritos antigos das Sagradas Escrituras
não dependem de concessão do Vaticano para que aconteçam, pela simples razão que a maioria dos manuscritos antigos das Sagradas Escrituras não está em posse da Igreja Católica. Apenas um códice do Evangelho, datado do século IV, portanto, entre os anos de 300 a 400 depois de Cristo, encontra-se no Vaticano. São os pesquisadores, arqueólogos e colecionadores de manuscritos antigos que, na maioria das vezes, obtêm e detêm estas cópias. É a paleografia, ciência que estuda os documentos antigos, inclusive a sua datação pelas técnicas atuais, como por exemplo a técnica do carbono 14. Chegamos ao final de mais um episódio do quadro Você Sabia? Até o próximo, se Deus quiser.